Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não fazia muito tempo que eu trabalhava naquela panificadora. E olha, pensa num ambiente de trabalho gostoso. Quer dizer, era cansativo, né? Porque era um entra e sai de gente. O lugar tinha um movimento excelente, tanto que a gente não tinha tempo nem para respirar. Como eu trabalhava ali no balcão, não dava nem para conferir as mensagens que chegavam no celular. Terminava de atender um e já chamava o próximo. E desse modo, eu nem via o tempo passar. Um dia, para minha alegria, o gerente elogiou o meu trabalho. Nick, eu andei te observando, viu? E parabéns. Você está atendendo muito bem os clientes. Continue assim. Claro que fiquei feliz com aquele elogio, né? Mas logo em seguida, ele me olhou de um jeito que não achei assim muito normal. Ou pelo menos não era comum. Sabe quando a pessoa te olha e parece que vai dizer mais alguma coisa e não fala? Juro. Senti até um tremor no corpo todo. O modo como ele me olhou. A verdade é que aquilo mexeu demais comigo. Repito, naquele corre-corre, a gente não tinha tempo para nada. Eu nem tinha percebido que ele andava me observando. Acho que foi a partir daquele momento que eu também comecei a reparar um pouco mais nele. E percebi que volta e meia, nossos olhares se encontravam. Eu não sabia nada sobre esse rapaz. Apenas que era o nosso gerente. Até porque fazia tão pouco tempo que eu tinha sido contratado. Não sabia se ele era casado, se tinha namorada. Só sei que dia após dia começou a rolar aquela paquera entre a gente. Tudo assim de um modo bem discreto. Mas isso começou a mexer tanto comigo. Nessa época, eu estava sozinha. Tinha terminado um namoro já fazia 1 ano e 6 meses. E de lá pra diante, nunca mais tinha me envolvido com ninguém. Até porque esse namoro não foi um namoro muito legal. No fim, acabei me magoando muito. Então queria dar um tempo. Só que não deu para evitar aquela paquera que começou a rolar entre nós dois. O detalhe foi que uma colega percebeu aquele clima. E um dia, no intervalo, ela veio conversar comigo. Monique, não é por nada não, mas tá rolando alguma coisa entre você e o Gustavo? Não. Ué, por que você tá perguntando isso? Ah, por nada, né? É que eu vejo o jeito de vocês aí, o modo como vocês se olham. Não, é só impressão sua, imagine. Tá rolando nada não. Desconversei. Mas ela não se convenceu. Será que não tá mesmo? Eu vou te dar um toque, tá? Cuidado com ele. Ele se aproveita do cargo de gerente para dar em cima das funcionárias. O negócio dele é seduzir, levar para a cama e depois dispensar. Nossa, que horror! Pois é. E como você é nova aqui, começou esses dias, cuidado para não cair nas garras dele também, hein? Não é por nada, é só um aviso. Olha, se ela queria jogar água fria em cima do meu entusiasmo, sinceramente ela conseguiu. Imagine como que eu me senti depois de ouvir aquilo. Ele ainda não tinha nem vindo falar comigo, nem feito convite nenhum, proposta, nada. A gente apenas estava se paquerando, assim, sabe, através do olhar. Mas mesmo assim, eu já fiquei na retranca, né? Sei lá, comecei a me esquivar. E até a parar de retribuir aqueles olhares que ele me dava. E ele deve ter sentido a minha mudança. Porque alguns dias depois, veio conversar comigo. No domingo seria minha folga. Ele falou que estaria de folga também. Aí que sabia se eu tinha alguma coisa programada, algum compromisso, ou se queria ir ao parque com ele, ou então ao cinema. Foi a primeira vez que ele me fez um convite.
Olha, depois daquela conversa que eu havia tido com aquela colega, eu sinceramente fiquei muito confuso. Se fosse antes, eu aceitaria na hora. Só que depois daquele papo, eu fiquei sem saber o que dizer. Sei lá, eu não queria ser um brinquedo na mão de ninguém, né? Muito menos de homem. Já tinha sofrido naquele meu último namoro, não queria sofrer tudo de novo. Por isso, depois de pensar, eu falei: Gustavo, obrigada, tá? Mas é que eu não vou poder. Ele ficou bem frustrado, deu pra sentir. Perguntou até se eu estava bravo com ele, por algum motivo. E eu só falei que não. Mas me mantive séria o tempo todo. E aquele foi apenas o primeiro convite que ele fez. Tempos depois, voltou a carga. E mais uma vez eu recusei. Fiquei até com pena dele. Ele fez uma cara assim de desanimado. O Gustavo era um cara bonito, de presença. Tanto que eu notava que algumas clientes ficavam olhando para ele. E não sei explicar, mas quando isso acontecia, eu me sentia mal, meio enciumado. Sabe? Coisa nada a ver, né? Mas era assim que eu me sentia. A verdade é que aos poucos eu fui me deixando levar de novo. Fui, sei lá, voltando àquilo que eu era, esquecendo daquela conversa que eu havia tido com aquela colega, e começamos a trocar olhares novamente. Até que um dia, ele me flagrou olhando para ele. E nessa hora, eu sorri, mas desviei o olhar. Logo em seguida, olhei de novo, e ele devolveu o sorriso. Olha que clima gostoso que ficou. Olha, uma pena que a Mari tinha estragado tudo, me contando aquelas coisas. Aliás, comecei até a me perguntar, será que é verdade mesmo? Ou será que ela sente alguma coisa por ele e inventou aquilo só por despeito? Tem gente que é assim, né? Só que eu jamais teria coragem de perguntar. Eu, por exemplo, desde que tinha começado a trabalhar ali, eu nunca tinha visto ele se aproximando de ninguém. De alguma funcionária ou mesmo uma cliente. Pelo contrário, ele se dirigia a todas assim, de um modo muito respeitoso, como chefe e empregado. Bom, pelo menos era a impressão que me dava. Ou será que ele também trocava olhares com outra? E só eu que não tinha percebido. Sabe, eu fiquei naquela dúvida. A única coisa que eu sabia de fato era que dia após dia, aquele clima entre a gente só foi se intensificando. Quando eu estava em casa, por exemplo, olha, eu pensava tanto nele. E sempre que chegava na panificadora e o via, sentia aquele descompasso no coração. Até que um dia, assim, no impulso, a gente estava assim bem próximo um do outro e eu fiz aquele comentário. Nossa, que cheiro gostoso. Que perfume é esse que você usa? Sabe, perguntei assim, por perguntar. Sem nenhuma pretensão. Mas ele aproveitou o momento e falou o nome do perfume e depois acrescentou. E aí, já pensou melhor? Aquele meu convite está de pé ainda, viu? Quando você vai no cinema comigo? A gente ficou ali se olhando em silêncio. Eu morrendo de vontade de dizer que aceitava, mas ao mesmo tempo com aquele receio, sabe? Me dominando. Tudo por conta daquela conversa que havia tido com aquela colega. No fim, falei que ia pensar e depois a gente conversaria. Depois disso, ele ficou ali em cima, reforçando o convite a todo custo. E sabe aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto... Pois então. Nessas alturas, eu já estava bem encantada por ele. E aí, numa certa altura eu pensei, quer saber? Melhor que seja verdade que a Mari disse, viu? Mas, de qualquer maneira, eu vou arriscar. Um sábado,
combinamos de sair depois do serviço. Eu saí às 5 da tarde, aí fui para casa, tomei um banho, me arrumei. Depois a gente combinou de ele me apanhar ali na frente. Naturalmente que não fomos ao cinema. Ele me levou para um outro lugar bem bacana. E foi ali que a gente acabou trocando o nosso primeiro beijo. E olha, se eu soubesse que ia gostar tanto daquele beijo, eu não teria demorado tanto para aceitar os convites que ele me fazia. Gostei tanto de ficar com ele, que olha, quase não resisti. E eu digo isso porque ele queria me levar para um hotel depois. Mas aí eu puxei o freio de mão. Achei que era muito cedo. Melhor a gente se conhecer melhor. Felizmente, ele não forçou a barra. Cheguei a sonhar com ele naquela noite, só para se ter uma ideia do quanto eu gostei daquele nosso encontro. Ele era tão carinhoso, assim, uma pessoa tão romântico, delicado. Quando nos vimos no dia seguinte, na panificadora, meu coração disparou. Olha, eu não sabia nem como me comportar diante dele. Simplesmente a gente não parou de se olhar. Não sei como consegui atender os clientes aquele dia, de tão dispersa que eu estava. O cliente pedia meia dúzia de pão e eu colocava 5 ou 7 no pacote. Olha, esse homem mexeu tanto com a minha cabeça. Resultado, acabamos ficando juntos de novo no domingo, depois do serviço. A gente ficou namorando no carro. Ele falou coisas tão bonitas, sabe, que não parava de pensar em mim, que tinha se encantado comigo desde que a gente se conheceu. Eu até queria dizer o mesmo, só que me controlei. É porque era tudo tão recente. E tinha aquele medo, né? Por tudo que aquela menina tinha me contado. Somente depois de um tempo, 3 semanas, é que fomos pra cama. E como sempre, ele me tratou de um jeito tão carinhoso que, sabe, eu me derreti. Lembro que depois que a gente fez amor, ficamos ali deitados, trocando carinho. E não me perguntem por quê, mas acabei entrando naquele assunto. Primeiro falei: lembra quando você me chamou para sair pela primeira vez? Lembro sim. Você me deu o maior fora, né? Me fez até perder o rebolado. Mas por que você está falando disso agora? Então, eu queria ter aceitado. Só não aceitei porque vieram me falar umas coisas a teu respeito. Ele fez aquela cara assim, de surpresa. Ué, como assim? O que falaram de mim? Ah, um monte de coisa. Que você é mulherengo, que dá em cima das funcionárias, que muitas já passaram pela tua mão. Olha, nessa hora, a expressão dele mudou mais. Como é que é? Mas que mentira! Imagine! Você acha que eu ia botar em risco meu cargo por causa disso? Eu sempre soube diferenciar muito bem as coisas. Aliás, para falar a verdade, Monique, você é a primeira funcionária com quem eu saio, sabia? E no teu caso, é diferente. Eu me encantei por você. Sabe, não me aproximei para me divertir não, viu? Você pode até duvidar. Mas acho que já estou até meio apaixonado. Nossa, que exagero, Gustavo. Tudo é tão recente. Eu sei. Mas vai entender, né? É isso que eu sinto. Ele falou aquilo, a gente se beijou. Até que ele ficou me olhando assim de um jeito. E perguntou: vem cá, me conta. Quem está espalhando essas coisas aí de mim? É lá na panificadora, né? Gustavo, não me peça para dizer isso. Vai ficar chato. Eu conto o milagre, mas não conto o santo. Deixa pra lá. Ele ficou me olhando assim, meio pensativo, até que falou: tá bom. Deixa pra lá então. Eu só queria te pedir para não acreditar nessa pessoa, viu?
Eu juro pra você que tô sendo sincero. Nem sei por que essa criatura inventou uma coisa dessa. Eu nunca me comportei desse modo. Olha, e como eu já falei, mesmo que fosse verdade, eu decidi correr o risco. Tava gostando dele. E foi uma noite tão bonita que a gente passou. Em nenhum momento me arrependi. O detalhe foi que dali a 2 dias, a Mari me chamou num canto para conversar no intervalo. E pela cara dela, devia estar zangada. Ela me encurralou ali num canto. Só faltou dar de dedo na minha cara. Falou com tanta raiva assim no olhar, sabe? Por que você foi me entregar lá pro Gustavo, hein? O que você queria? Que a gente brigasse? Olha, eu vi aquilo e fiquei surpresa, porque em nenhum momento eu tinha tocado no nome dela com ele. Ué, como assim, Mari? Não falei nada. Ela deu um sorriso assim, meio debochado, sabe? E continuou balançando a cabeça, olhando pra mim. Você é muito sonsa mesmo, né, Monique? Ele veio conversar comigo. Ameaçou até de me botar pra rua, aqui da panificadora. Tudo porque você foi lá fofocar pra ele, que eu tava contando. Olha, puxa vida, eu só quis te ajudar. Olha, por aqui eu não esperava. Mas não esperava mesmo. Repito, em nenhum momento eu toquei no nome dessa mulher. Até perguntei depois por que é que ele tinha ido conversar com ela, já que eu não tinha falado nome nenhum. Aí ele me falou outra coisa que me deixou de cabelo em pé. É que a gente, enfim, já teve um cacho aí um tempo atrás, é isso? Um cacho? Mas como assim? Ah, você entendeu, né? Ficamos algumas semanas juntos. Aí eu descobri que mesmo estando comigo, ela também estava saindo com uma menina do cacho. Aí a gente quebrou o pau, né? Sabe o que ela fez? Deu a conta para essa menina do cacho. Tô te avisando. Abre o olho com ela. O negócio dela é usar e depois jogar fora. Do mesmo jeito que ele também fez comigo. Sabe? Um ficou falando do outro. Naturalmente que depois que ela me falou tudo aquilo, eu fui cobrar dele. Não devia ter feito isso. Mas fui lá, cobrá-lo. Ele, naturalmente, negou tudo. Sabe quando você olha para a cara da pessoa e percebe que ela está mentindo? Olha, eu podia estar errada. Mas sei lá, a Mari não inventar aquelas coisas todas. Fiquei muito ressabiada. Eu, inclusive, pedi que ele não brincasse comigo, não mentisse para mim. Contei que já tinha magoado muito no meu último namoro e não queria quebrar a cara de novo. Além de negar, sabe o que ele me disse? Quer saber? Quem dava em cima de mim era ela. Eu nunca dei atenção. Nunca quis nada com essa menina. Ela é uma desfeitada, isso sim. Tá inventando isso. Mas deixa que eu vou resolver essa pendeira, viu? Pro meu espanto, ele tomou uma atitude que eu jamais poderia esperar. E juro, nem queria aquilo. Colocou a menina pra rua. Olha, minha cara foi no chão. Ela, naturalmente, veio conversar comigo depois. Falou que ia entrar com uma ação trabalhista contra a panificadora e o Gustavo. E mais uma vez me aconselhou a ficar longe dele. Repetiu tudo aquilo que ela já tinha dito. Que ele não valia nada, que era um mulherengo, dava ensino das meninas todas, inclusive dela e de outras no passado. Olha, ninguém queira saber o estado em que hoje eu me encontro. Dei uma pausa no nosso relacionamento, até porque minha cabeça ficou tão cheia
eu fiquei com tanta dúvida. Ando com muito medo de quebrar a cara de novo. Sabe quando você pesa prós e contras e não sabe em quem acreditar? Embora essa paixão me faça pender até pro lado dele, às vezes. Mas eu tenho medo de me deixar levar. E no fim, acaba sofrendo. No fim, chegar à conclusão de que ela é que estava com a razão. Ela é que foi sincera. Tenho medo de me deixar levar e no fim tomar na cabeça de novo, sofrer, me machucar, sair magoada. Não quero de novo tudo isso para mim. Porque só eu sei o quanto custei para me reerguer. Por outro lado, tenho a dúvida, e se ela estiver mentindo, meu Deus? Se ela que tiver inventado aquelas coisas todas? Tudo é possível. A gente não sabe. Não dá para ler na cabeça do outro. Então, eu penso demais nisso. E se eu estiver virando a minha cara para a felicidade que está, de repente, até batendo a minha porta? Tá, mas e se ela estiver falando a verdade? E eu quebrar a cara de novo, sofrer mais uma vez? A primeira coisa que ela vai contar, falar para mim, é aquela expressão, né, que a gente conhece. Eu te avisei. Tenho certeza que ela vai falar. Por outro lado, é aquilo, né? E se a mentirosa for ela? E se eu estiver fechando a porta para minha felicidade? Se eu me arrepender depois? Tenho tanto medo de sofrer de novo, né? Mas e se no fim acabar sofrendo do mesmo jeito? Só que por um outro motivo. Por não ter tentado. Por ter desistido do amor.